Em abril, comemoramos o Dia do Índio. A data foi criada em 1943 por então presidente Getúlio Vargas. O objetivo é que nesse dia as pessoas façam uma reflexão sobre a importância da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito às manifestações culturais. Mas além disso, precisamos dar visibilidade, discutir os direitos indígenas, um povo que convive com a discriminação e com a falta de políticas públicas. De acordo com a FUNAI, a atual população indígena do Brasil é de aproximadamente 800 mil índios, representando 0,4% da população brasileira. Vivendo em aldeias, somam 503 mil indígenas. Há estimativas de que existam 315 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Mas, infelizmente, a população indígena tem diminuído, seja por causa da exploração ou pelo acesso à vida urbana. São parte da nossa etnia, né? Que onde a gente tem uma consanguinidade, tem alguns costumes, né? Valores. A gente está sempre acompanhando, sempre vendo alguma coisa que foi influenciada pela cultura indígena, né? O índio, ele preserva demais a família, ele dá muito valor à família. A gente precisa de mais inclusão e mais conhecimento. A gente estuda pouquíssima coisa sobre os índios. Preservar sua cultura, seus costumes, seus hábitos, né? A sua culinária, enfim, não se deve perder isso não, que isso aí é um grande valor para a nossa cultura hoje, né? Estão sendo expulsos da terra deles, tá certo? Então eles estão procurando uma vivência num lugar diferente. Eu quero ver cultura indígena mais em evidência, assim, porque se a gente não conhece alguma coisa, como que a gente respeita aquilo que a gente não conhece? E para conversar com a gente sobre os desafios enfrentados pelos índios, nós convidamos o Luiz Hernandes Matos Leite, especialista em filosofia, professor do Colégio Santa Maria. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Para abrir o programa, eu queria saber qual que é o principal desafio enfrentado pelos índios atualmente. Não há um principal, mas há os vários desafios. E o principal desafio, então, dentre os vários desafios, é definir quem é o índio. A identidade, o que faz alguém ser um índio. Muitas pessoas relatam um desconhecimento quase absoluto sobre a questão identitária. Primeiro, o termo índio, quem definiu esse termo? Não foi o índio. É uma visão que vem de fora. O outro que define quem é o índio. No Brasil a gente fala muito um povo, o povo indígena, mas quantas etnias são? São várias etnias. E o que configura alguém como indígena? É habitar uma floresta? Eu posso continuar sendo indígena, mesmo fora de áreas demarcadas pela União para conviver com outras pessoas? Como que se dá esse processo? E a partir da educação, eu creio que a principal intervenção que os educadores devem fazer é suprir esse desconhecimento que a população brasileira ainda tem dos seus povos originários. Por exemplo, nós temos 274 línguas indígenas. Por que nós não ouvimos essas línguas? Mas nós estamos no mês de abril, né? Celebramos, né? Como na introdução do programa colocamos, né? O presidente teve que colocar um dia para celebrar, né, a questão indígena, né, o Dia do Índio. Que sentido tem celebrar um Dia do Índio? Seria um espaço de tipo gritos excluídos, de manifestações, de celebrações, de visibilidade, dar visibilidade, espaço? Como é que você enxerga essas celebrações? Bom, Getúlio Vargas, em 1943, por meio de um decreto-lei, ele instituiu o Dia do Índio. Mas essa data, em 19 de abril, ela já é um grande pedido do Congresso Indigenista Interamericano, que aconteceu no México em 1940. Lá eles pediram, vamos celebrar o dia do aborígene americano. E aqui no Brasil a gente conhece os nossos povos originários como os índios.
E Getúlio Vargas, ao instituir isso, se a gente lê o decreto-lei, está muito assim, simples, instituir o Dia do Índio. Por muito tempo nas escolas a gente via um desenho de um índio silvícola, com uma pena na cabeça, uma roupa de tanguinha, e as crianças desenhando, colorindo e só. Mas quais são as línguas que são faladas? Qual é a riqueza na culinária? Quais palavras foram incorporadas à língua portuguesa a partir disso? Então, o dia 19 de abril, ele é um dia de luta, realmente. Os povos indígenas ou os povos originários do Brasil, em primeiro lugar, a necessidade de se reconhecerem com uma grande riqueza da qual eles são portadores. Agora, se a gente olha assim em termos de sociedade brasileira, quer dizer, é inegável que nós somos uma miscigenação de povos, né? A origem que aqui entrou, né? Os europeus, mesmo não tendo reconhecido, já havia gente morando aqui, e depois os negros foram africanos, né? Foram arrancados das suas terras, trazidos para cá, e aqui o povo brasileiro então surge dessa... Isso a gente aprende desde criança, né? Uma miscigenação de etnias, de povos, etc. Mas por que a sociedade brasileira tem dificuldade de reconhecer-se devedora ou integrar, né, na sua identidade brasileira que o índio faz parte, né? O indígena, os povos indígenas? Sabe, eu gosto muito da literatura brasileira e há uma grande obra, o Guarani. Ele traz à tona a ideia do bom selvagem, que é um tema que a gente trabalha muito em filosofia. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, ele retoma um pouco essa ideia do mito do bom selvagem ao falar sobre um suposto estado de natureza humano no qual as pessoas viviam harmoniosamente ou sem guerras ou grandes problemas. E em O Guarani, nós vemos a ideia de um índio, que é o Peri, um deles, assume esse índio feições de um nobre medieval europeu, um cavaleiro, na verdade, fazendo de tudo para alcançar a donzela, que é a Cecília, que era filha de um fidalgo português, e ele incorpora esse índio, nessa obra O Guarani, os valores da nobreza e também, de certa parte, da burguesia europeia. Então, o que eu vejo nessa obra, O Guarani? Nós vemos muito explicitada a ideia de um herói nacional. Esse herói foi tido como o índio. Nessa obra nós temos a natureza exuberante do Brasil apresentada e nós temos também a ideia desse índio como um grande protagonista. O interessante é que ele faz o Peri tudo pela Cecília, mas não de uma forma egoísta. Então nós temos um imaginário, ora muito romântico, ora muito pessimista sobre a realidade indígena. Mas a grande coisa, a grande questão é quais foram os outros mitos que foram incorporados no nosso imaginário brasileiro e quem promoveu esses mitos que nos fez desconhecer e, de certo modo, até rejeitar a cultura indígena. Invisibilizar a presença dessa cultura, né? No século XIX, nós tivemos uma ideia de ciência da natureza que foi incorporada em grande parte pelas ciências humanas. Então, nós temos uma escola etnológica que tentou conceituar a raça de um ponto de vista biologizante. Nós tivemos também a escola darwinista social, que buscou a ideia de evolucionismo do Darwin e incorporou essa ideia em fatores e fenômenos humanos. E, em meio a isso tudo, o que a gente vê? A ideia de que o mulato, que é o miscigenado brasileiro, ele é um ser humano inferior porque... Não é puro, né? Não é puro. E a ideia de que existe uma raça, e essa raça mais evoluída seria a raça branca. Ideias que foram contestadas ao longo da história por grandes pensadores, mas que, de certo modo, foram incorporadas no nosso imaginário popular, porque a ciência é tomada como um paradigma
mas um paradigma político e um paradigma ideológico. Então, qual é a grande missão? É a missão do branqueamento. Branquear tudo para apagar a memória do restante, de índios, de povos africanos, enfim, a negação dessa miscigenação. Nós temos, por exemplo, uma corrente na Itália do Cesare Lombroso, muito estudado nos cursos de Direito, em alguns cursos de Ciências Sociais. O Cesare Lombroso, ele buscou, em um estudo um tanto biológico, dizer que pessoas tenderiam ao crime. Então, nessa ideia de criminologia, ele definiu que pessoas com certas características físicas teriam uma tendência ao crime. Isso foi incorporado no Brasil. Quer dizer, além de invisibilizar, você criminaliza ainda. Agora, é interessante, Luiz, você mostrar assim, essas origens do enraizamento do preconceito, né? Nosso olhar que inferioriza o outro. Como você vê o contrário? Como hoje, né, na sociedade atual, a gente poderia reverter esse olhar ou ajudar, né, a recuperar essa presença marcante, enriquecedora da identidade brasileira? Já houve uma tentativa, por exemplo, Gilberto Freire, de contestar essas teorias, e isso criou um outro tipo de mito. É o mito da democracia racial no Brasil. Nós somos um povo miscigenado, portanto, não há preconceito e não há discriminação no Brasil. O grande desafio é vencer esses extremos. Nós não lidamos com o maniqueísmo, nós lidamos com culturas riquíssimas que precisam ser conhecidas, que precisam ser abordadas em sala de aula, que precisam ser discutidas, línguas que precisam ser ouvidas. Então, eu penso que a educação, tanto a educação formal como a não formal, a educação tem essa missão de tornar essas identidades reconhecidas, identidades vistas. Por isso, as políticas afirmativas que causam tanto rebuliço, elas têm esse viés de reconhecer que houve, sim, uma negação de identidades. Não há uma inexistência, uma falta de direitos. Pelo fato de sermos todos seres humanos, os índios são seres humanos, os nossos povos originários são seres humanos. Nós já temos direitos. Nós temos direitos que são inerentes à pessoa humana. Isso já é um lugar comum, apesar de algumas pessoas contestarem isso. Gente, vamos só dar uma pausa rapidinho para a gente ir para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos conversando sobre os diversos desafios enfrentados pela população indígena. A luta pelo território e para manter a cultura é sempre presente na vida dessa população. E a nossa equipe foi até Esmeraldas conhecer a primeira ocupação indígena da região metropolitana de Belo Horizonte. É fácil remeter a figura do índio a alguém que vive em uma aldeia, em algum lugar no meio do mato. Mas se eu te falar que há populações indígenas que conseguem manter sua tradição étnica morando perto de grandes centros urbanos como Belo Horizonte. Conheça então os índios Pataxó Ranranran, que desde janeiro ocupam terras em Esmeraldas, região metropolitana de Minas Gerais. Eu não vivo lá na aldeia. Já tem 43 anos que eu saí da minha aldeia. Como que eu vou voltar agora e vou falar, eu quero a minha terra? Não. Eles lutaram para ter, eles merecem sim ter o lugar deles. Agora a gente tem que lutar pela gente. A terra, ela nos dá um respaldo muito grande, né? Ela nos traz a paz, ela nos traz a tranquilidade. A terra, ela traz para nós o sustento. Então, a terra para nós é tudo que nós precisamos, é da terra, para poder continuar a nossa sobrevivência e garantir o futuro dos nossos herdeiros, da nossa geração. Para atender às necessidades desses índios que vivem no contexto urbano, nasceu em 2010 a Associação para dar voz a essa minoria. A Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Regiões Nacionais busca fortalecer junto ao poder público e privado a luta por terras para aldeamento, saúde, educação e a preservação da identidade étnica. Não é o nosso lugar, mas
Uma vez estando nesse lugar, a gente deveria ter uma política pública exclusiva para que essa população seja vista e respeitada e dado os seus direitos devidos. A lei diz que o indígena ele é aonde ele estiver. Ele não tem, ele não pode ser discriminado por não estar numa aldeia. Mas uma vez estando fora dela, ele tem o direito de ser tratado como ele é. Esses índios defendem que essa não é uma ocupação de terra, e sim uma retomada daquilo que foi perdido no passado. Nesse espaço, eles preservam suas tradições, como os horários de dança, o trabalho com artesanato, o estímulo à agricultura e os ensinamentos para aqueles que serão o futuro da população. Desde que eu nasci, os meus direitos estão sendo violados. Como que eu posso ter vergonha da minha raça, da minha nação, da minha tribo, do meu berço, que é de onde eu venho? O que a gente tem buscado, vivendo em centros urbanos, mesmo enfrentando a discriminação, muitos preconceitos das populações, a gente mantém a nossa cultura, a nossa firmeza, em nenhum momento chegar a dizer que não somos indígenas por ter medo da sociedade. Professor Luiz, queria saber então quais são os principais desafios enfrentados pelos indígenas em manter viva a tradição, né, hoje num mundo tão tecnológico, desenvolvido, como que eles fazem, né, para conseguir cada vez mais manter urbanizado, isso? Exatamente. Né? A grande questão é reconhecer que eles também têm tecnologia. Nós temos uma visão tanto etnocêntrica. Nós temos a tecnologia, nós temos os avanços da teleinfocomputrônica, mas a tecnologia que os povos indígenas têm, que os povos originários do Brasil possuem, principalmente os silvícolas, os que ainda não estão nas áreas urbanas, é o essencial. Por que eles precisam de outras coisas? E a outra pergunta, por que eles não podem também usar os nossos recursos tecnológicos se nós vivemos em um mundo globalizado? E por falar nessa ambivalência da tecnologia, mas olhando objetivamente a internet, as redes sociais, toda essa riqueza tecnológica que faz parte da contemporaneidade, como que os indígenas estão se relacionando, utilizando, se apropriando e até usando-as como veículo de transformação para que as suas conquistas sejam cada vez maiores? Segundo os dados da FUNAI, nós temos uma grande população indígena no Brasil, principalmente nos estados da região norte. E um dado curioso é que, em termos absolutos, em números absolutos, na região nordeste há um número muito grande de indígenas que vivem nas áreas urbanas. Faz parte do cotidiano urbano. Eu penso que as novas tecnologias, essas ferramentas que nos possibilitam a comunicação, elas ainda precisam ser melhor exploradas, tanto por nós, como pelas aldeias, tribos, povos indígenas, para fazer com que haja um maior conhecimento dessas culturas. Nós não podemos entender a tecnologia como um empecilho ou algo ruim, mas sim como uma ferramenta para manter viva tradições, tornar o nosso acervo cultural brasileiro maior conhecido e nós podermos, assim, ampliar as relações de alteridade, de respeito e de inserção. Gente, vamos dar uma olhadinha então nas nossas redes sociais. Pode rodar o quadro hashtag. Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão, só para ver rapidamente o comentário dos internautas. Primeiro comentário, usou hashtag menos preconceito mais índio, porque precisamos rever os nossos conceitos, respeitar e defender a população indígena no país. Segundo comentário, de verdade, fico muito triste pela cultura indígena ser tão desprezada em nosso país. E um terceiro e último, a eterna luta dos povos indígenas pela sobrevivência e pela garantia dos nossos direitos. Esses são os comentários e aí eu jogo para vocês. Então, professor, eu gostaria de retomar a partir daí, é uma tecnologia que nos faz chegar aí, né, visões das pessoas, suas opiniões.
você falava das possibilidades da tecnologia ser mais um instrumento, né, a serviço, né, da causa indígena. Eu quero saber se isso, na sua percepção, já está sendo utilizado. Nós temos, por exemplo, o CIMI com o seu site, divulgando notícias. E tal. Você tem um órgão do poder público, né, a FUNAI. Como é que você avalia assim, essa presença da sociedade junto aos indígenas? O Conselho Indigenista Missionário, ele rompeu paradigmas religiosos no Brasil. O índio deixou de ser visto como um ser objeto da catequização. E o Conselho Indigenista Missionário, ele tem um outro viés, um viés de resgatar identidades. Eu falei anteriormente, não há uma falta de direitos, há uma falta de reconhecimento das identidades, sejam elas de gênero, de etnia, mesmo de classe. E nesse caso, nós temos órgãos que são do governo e também temos órgãos que não são do governo, são associações religiosas, organizações não governamentais, que se unem em prol da defesa dessas identidades, da defesa desses direitos, de garantir a proteção a eles. A gente vê que há um grande conflito quanto à terra indígena. Agora, se você olhar assim, em termos de história, o que você considera quais foram, né, as principais conquistas, já que você muito bem descreveu não só essa invisibilização, mas essa inferiorização dos povos originários, o que você considera que já houve de avanços em termos sociais, com a Constituição de 88, ou mesmo nos últimos anos de lutas, ou o que está sendo ameaçado nos últimos tempos? A Constituição de 1988, no seu artigo 5º, ela elenca diversos direitos que são fundamentais à pessoa humana. Em 1948, nós também tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já há direito, e esses direitos devem ser reconhecidos, e também esses direitos eles devem ser regulamentados. Por isso há uma legislação infraconstitucional. Essas legislações elas visam garantir política de acesso à cultura para os índios. Por que eles têm que estudar uma outra língua dentro da sua tribo? Por que não pode estudar a sua própria língua? Então, olha, um curso de pedagogia que tem um viés a fim de capacitar o professor para trabalhar com essas etnias. Então, o papel do nosso legislador é regulamentar os direitos que já são próprios desses índios ou desses povos originários, como eu prefiro falar, porque são seres humanos. E aí a gente rompe o mito da democracia racial no Brasil. Não há. Há uma grande dívida em relação a várias minorias, entre elas as etnias indígenas, a etnia negra, afro-brasileira. E o nosso papel na educação é um papel conscientizador de criar um novo olhar sobre tudo isso. Você acha que você falava das políticas de afirmação, né? É muito discutido que as famosas cotas, né, de garantir que haja presença indígena nos diversos cursos de formação profissional para que ele se integre à sociedade. Você vê isso como algo que trouxe benefícios, trouxe avanços? As políticas públicas afirmativas, inclusive a lei de cotas, nós veremos isso em longo prazo. Nós temos uma grande parte, pouco menos de 40% da população indígena brasileira já habita as cidades ou centros urbanos. Então, a questão não é só integrar, é tornar visível em meios que eles foram negados durante a nossa história brasileira. A possibilidade de acesso ao ensino superior é um fator determinante nessa classificação que nós temos, que é a renda, a escolaridade e a profissão como fatores de ascensão social. Então, é uma forma de devolver algo que foi negado. A gente ouve essa fala. Eu tenho meu direito foi negado, a minha identidade não foi reconhecida. A lei de cota reconhece uma identidade.
por mais que haja uma série de críticas, algumas muito bem fundamentadas, outras nem tanto, aí nessa lei eu vejo um reconhecimento da identidade. É a visibilização, é promover o acesso. Isso não inferioriza a pessoa indígena ou a pessoa afro-brasileira, ao contrário. Ela garante. Garante. Ô, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo o nosso programa Novos Tempos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Como vimos no programa de hoje, a sociedade brasileira, o governo, precisa rever sua relação com os povos originários. Importa reconhecermos que os indígenas são, antes de tudo, pessoas humanas. São membros do conjunto da população brasileira. São cidadãos e precisam ser reconhecidos em sua singularidade e riqueza cultural. A diferença enriquece a cultura brasileira. Nada, portanto, justifica a discriminação, o preconceito, a inferiorização, a invisibilização. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!